Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje estamos com uma visita muito especial aqui, nosso amigo também de longa data, né, Pedro? Pedro é deputado federal pelo PT, Pedro Cusai. Seja muito bem-vindo aqui na nossa redação, Pedro. Obrigado, Elisângela. Obrigado a todos que acompanham esse programa. Parabéns pelo teu profissionalismo, parabéns pela tua experiência de fazer da comunicação o fortalecimento da informação, da cultura e da própria democracia. Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também. Agradeço o elogio. Deputado, a gente sabe que você está com uma visita aqui em Mafra sobre a implantação do Instituto Federal em Mafra. Fale um pouquinho da sua visita, do seu objetivo e dos planos para frente dessa implantação. Todos que me conhecem acompanham a minha trajetória como professor de uma universidade há mais de 30 anos e na experiência política fizemos tantas lutas como o artigo 170 das bolsas de estudo, que tantos jovens aqui de Mafra e região já estudaram nas nossas universidades, como o UNC, em forma de bolsa de estudo. Depois nós movimentamos, na relação com o governo federal, a expansão dos institutos federais. E aqui na região nós temos em Canoinhas e São Bento. E o debate do dia de hoje se refere à expansão de mais um campus do Instituto Federal de Santa Catarina, que poderá ser implantado aqui no Planalto Norte. Teve já audiência pública em Rio Negrinho, que reivindica também, e agora em Mafra também, que coloca à disposição aqui para implantar um Instituto Federal. Tem a luta da Universidade Federal, do contestado. O ano passado nós fizemos uma grande audiência pública aqui em Mafra, onde trouxe da região o desejo, a vontade de ter instituição federal aqui na região. Então, o Planalto Norte precisa de instituição federal, tanto Universidade Federal quanto Instituto Federal. E, nesse momento, nós estamos discutindo aqui a expansão dos institutos federais em Santa Catarina, que queremos aí mais uns 10 institutos para o próximo período. Temos já 37, né, Elisângela? Temos 37, queremos pelo menos mais 10 em Santa Catarina, e entre estes 10, nós queremos um aqui para o Planalto Norte, e por isso que Mafra, junto com os municípios da região, se mobiliza, se organiza para sensibilizar o governo federal através do Ministério da Educação, e nós representamos e nós propomos aqui a audiência pública em nome da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que vamos levar junto ao governo federal o desejo, a vontade aqui de ter um campus do Instituto Federal ou de uma universidade federal, mas nesse momento estamos discutindo o Instituto Federal. Comenta um pouquinho assim, quais os benefícios que traria para a região um instituto em Mafra. Eu vejo que em Canoinhas já tem implantado, né? Muitas pessoas de fora procuram vir morar em Canoinhas para poder estudar, né? Um ensino com qualidade, um ensino gratuito, né? E qual seria o benefício, então, explicar só para a população ter um pouco mais de conhecimento, qual seria o benefício para a região de ter aqui em Mafra? Em primeiro lugar, quando a gente está falando no Instituto Federal, nós estamos discutindo cursos de ensino médio integrado, pós-médio, graduação, pós-graduação, e em vários desses institutos já tem mestrado e já está se discutindo doutorado. Portanto, é dentro dessa dimensão que está se colocando. E você falou muito bem, Instituto Federal, um dos melhores avaliados do Brasil, se comparar com os países da OCDE, os institutos brasileiros ficam entre os 10 melhores, se configurado como um país. Segundo lugar, quais as áreas do conhecimento? Além de ser público, gratuito, de qualidade, quais as áreas do conhecimento que Mafra e a região precisam? E eu acho que é aí que tem o debate que a gente precisa fazer. Um é os cursos que atendem a demandas, necessidades de formação de professores, na área da agricultura, na área da indústria ou do comércio, do serviço atual. E os cursos também que se projetam para o futuro. Quais os cursos que poderiam projetar o futuro da região? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O Vale do Silício nos Estados Unidos não tinha nada de tecnologia lá. Foi decidido ter. A China decidiu formar 650 mil engenheiros por ano para o quê? Para industrializar a China. Florianópolis
recolhia ISS, Imposto sobre Serviço, de turismo. Chegou um momento que eles decidiram também recolher ISS de tecnologia e montar uma indústria, primeiro com apoio público, de tecnologia da informação, nessa área de software, hardware, na área da inteligência e redes sociais, etc., programação, automação, e hoje recolhe mais ISS em Florianópolis de empresas do que do turismo. Então, Mafra e a região, Rio Negro, toda essa região, quais as profissões que nós deveríamos formar aqui para as demandas atuais e para o futuro? Esse assunto que vai ser debatido hoje na reunião, vai ser na Ampla Norte, né, às 19 horas na Ampla Norte. É isso. Vamos ouvir a comunidade regional. Por quê? Quem que você me pergunta quem ganha? Ganha o estudante que muda a vida dele. Nós temos dezenas de depoimentos do que significou para um jovem, para uma menina ou um menino, acessar um ensino médio, pós-médio, graduação, pós-graduação, no Instituto Federal. Isso é inequívoco, muda a vida das pessoas, muda a vida da família, muda a comunidade, porque muda a economia local e regional e transforma uma região. Nós não estamos falando do Instituto Federal para um ano, nós estamos falando para 10 anos, para 20 anos, para 50 anos, para 100 anos. Estamos falando para um século aqui. Então, nós estamos projetando o futuro. O que será daqui 20 anos, daqui 50 anos? Poderá ser um grande complexo educacional que poderá lá, quem sabe, no futuro, ser público e gratuito e de qualidade para todos os jovens da região e não precisa ter mais pagar mensalidade, pagar curso, mas ela se transforma uma instituição que abriga todos os jovens da região para qualificar profissionalmente, para cidadania e para ingressar, inclusive, nas universidades do nosso país. Por isso é importante a população participar hoje da reunião, né, para que seja discutido, e lá é a hora de você colocar os pontos importantes, né? É isso. Eu acho que, Elisângela, tu fala muito bem isso. Quem participa decide. As outras regiões também estão se mobilizando. Também querem Instituto Federal, porque sabe que muda a região, sabe que transforma a região. E qual é a discussão? Educação é importante? Qual é a melhor herança que a gente deixa para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, na família da gente, na comunidade da gente, no país? É a escola, é a educação, é a universidade. Eu estou 30 anos ligado como professor de uma universidade e vejo quanto muda a vida de um menino, de uma menina, quando tem o direito de estudar. E Escola Técnica Federal, nós estamos falando das melhores escolas técnicas deste país, que se equipara com outras escolas do mundo. Pergunta aí, onde que tem Instituto Federal como São Bento e Canoinhas, laboratórios, biblioteca, professores com mestrado, professores com doutorado, ou seja, tu cria um ambiente de estudo que tu sai um grande profissional, mas muito mais do que isso. O pessoal fala muito bem de Canoinhas, do Instituto. É isso, tu sai um grande profissional, mas tu sai um grande cidadão com pensamento crítico, com consciência crítica sobre o teu papel na sociedade, no mundo, para transformar a sociedade e o mundo, e também te prepara, como ensino médio integrado, para a universidade, para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Então, tu tem, efetivamente, não só muda para a profissão, mas para a cidadania e para continuar estudando e poderá virar um pesquisador, um cientista, etc. É dessas escolas técnicas federais que nós estamos falando aqui para a Mafra, aqui para a região. Então, vamos mobilizar, quem participa decide. Deputado, outra questão que eu imagino que seja discutido hoje na reunião, do local. O local vai ter que ser construído ou a prefeitura vai ceder algum imóvel? É uma boa pergunta. Sempre os institutos federais esperam ser acolhidos. O município acolhe, a região acolhe, o povo acolhe o Instituto Federal. Segundo passo, tem já área destinada, tem um prédio destinado, tem já existente, tem parceria com o poder público para viabilizar uma área. Lá em São Lourenço do Oeste, agora é viabilizar a área para a gente construir o prédio. Tá. Em outros lugares tem já, alguns municípios já tinham um prédio à disposição. Tá? Ou seja, vai ser dialogado com o poder público para acolher uma instituição pública. Sim. Entendeu? Então, evidentemente que vai ter
esse debate também. Ele é importante, sim, mas o que é mais importante é a comunidade regional entender e compreender a importância de ter uma instituição federal aqui em Mafra, aqui na região. Como o Rio Negrinho, por unanimidade dos que estiveram presentes lá, acompanharam o desejo, a vontade, a necessidade de Rio Negrinho também ter um instituto federal aqui na região. E por isso que nós vamos dialogar com toda essa região e ter, em princípio, um instituto. Se fosse o ideal, podia ter 2, mas vamos começar discutindo um instituto federal. Por isso a importância da mobilização aqui de Mafra, de Rio Negro, porque vai atingir também o Paraná aqui, poderá abrigar uma escola técnica federal que não tem fronteira, porque é uma instituição federal. A localização de Mafra é privilegiada nesse caso. Isso é você que está dizendo. Rio Negrinho também diz que é. Com certeza, Mafra vai brigar para vir o Instituto para cá. Legítimo, é legítimo. Pedro, chegando ao nosso final da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito contente de fazer parte, Elisângela, desta história. Não só do ponto de vista da política econômica, agora recebemos notícia que o ranking, o rate de avaliação melhorou no Brasil dentro da nova política econômica, o mundo começa a investir mais no Brasil, a perspectiva do próprio FMI de crescer 0,9 jogou agora para 2,1 o crescimento no país, as políticas sociais, as políticas econômicas que o governo está fazendo, mas eu queria destacar a educação. Nós estamos há 7 anos sem nenhum instituto federal no Brasil inteiro, sem nenhum campus de uma universidade pública no Brasil inteiro, porque a decisão era não ter escola, não ter educação pública, não ter universidade pública, não ter instituição federal. Nós retomamos a esperança de colocar de novo a prioridade de ter institutos federais. E nós queremos, de 640 que temos, chegar a 1.000 nos próximos 4 anos. 1.000 institutos federais no Brasil, para dar condições e oportunidade para a nossa juventude estudar, para a nossa juventude se qualificar, para melhorar a vida do nosso povo, principalmente da nossa juventude. Que país vai ter futuro se não investe na educação? Que país vai ter futuro se não investe em escolas técnicas federais, em universidade federal? E a região do contestado merece, deseja, tem como direito construir universidade pública federal, instituir instituições federais como Instituto Federal, Escola Técnica Federal. Eu estou junto nessa caminhada, por isso que entre tantos municípios que solicitaram fazer audiência pública, as lideranças nossas aqui dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos movimentos partidários, as lideranças comunitárias que têm insistido para Mafra abrigar uma instituição federal. E eu me sensibilizei desde o ano passado, quando teve audiência pública aqui, como lá no passado em Três Barras, também fez grandes mobilizações para ter uma instituição federal aqui. Agora a gente volta novamente para Mafra para escutar a comunidade e, com certeza, se o Brasil continua recolocando o papel da educação como prioridade, que foi negligenciada ou que foi sucateada e com profundo retrocesso nos últimos anos, agora se retoma com muita esperança. Por isso, a juventude pode acreditar, nós vamos lutar para ter pelo menos mais 10 instituições federais em Santa Catarina nesse próximo período. E como professor, educador e pai, eu vou estar junto aqui no Planalto Norte, porque aqui é uma região que tem como direito legítimo lutar por uma instituição federal pública, gratuita e de qualidade. Essa é a melhor herança que a gente deixa para a nossa juventude. Escola, educação, universidade. Muito obrigado, deputado, pela sua participação, pela sua visita. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos pela atenção. E essas e outras entrevistas vocês acompanham no Jornal Diário de Rio Mafra e nas redes sociais. Obrigada.